Todos os povos têm em seus calendários feriados. Feriados são datas especiais, datas comemorativas, datas para homenagear alguém, datas para lembrar algum fato histórico relevante, alguma conquista. No Brasil, nós temos o dia 7 de setembro, um feriado nacional, que comemora o quê? Comemora a independência do Brasil. E é um feriado importante. Todo o país para nesse dia para lembrar, para comemorar. Com o povo hebreu também acontecia assim, irmãos. Eles tinham um feriado, eles têm ainda um feriado. Um dia de comemoração. Um dia para relembrar o passado, para relembrar grandes feitos. E qual foi esse grande feito que o povo hebreu relembrava a cada ano? Qual foi? Êxodo 25, Êxodo 12, por favor, Êxodo 12, 25 a 27. Quando entrares na terra prometida, pergunta dos filhos, que cerimônia é essa? Este é o sacrifício da Páscoa. Havia um dia especial. Esse dia era feita uma comemoração. E quando os filhos perguntassem, ei, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Por que estamos agindo desse jeito? Os pais deviam dizer assim, este é o sacrifício da Páscoa. O sacrifício da Páscoa, quando o Senhor feriu os egípcios, quando o Senhor fez com que cada primogênito dos egípcios fosse morto para livrar o povo de Israel. E naquele sacrifício, o sangue que foi espargido nas portas, nos umbrais das portas dos hebreus, fez com que o anjo passasse e eles vivessem. A Páscoa para os hebreus é a libertação do cativeiro egípcio. E a Páscoa para os cristãos tornou-se a libertação pela graça de Cristo, que conduz à vida eterna. Então veja, num primeiro momento histórico, antes do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa servia para lembrar a libertação do Egito. Após o Senhor Jesus Cristo, a Páscoa passou a lembrar o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Veja 1 Coríntios 5, 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é o Cordeiro Pascal, foi sacrificado para que nós pudéssemos ser salvos. Então agora, irmãos, nós que somos cristãos, o que é que nós devemos lembrar? Qual deve ser a nossa lembrança com relação ao nosso relacionamento com Deus? Veja lá, irmãos, nós temos na nossa lição um texto longo de Efésios 2, versos 8 até 13. E eu relacionei aqui o que nós devemos lembrar enquanto cristãos. Primeiro, a salvação pela graça, por meio da fé. Nunca podemos nos esquecer, irmãos, não podemos nos esquecer. Cuida para não esquecer que nós somos salvos pela graça. Não somos salvos por merecimento. E a graça é um dom de Deus. Não por obras. O texto diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. E nós somos criados para as boas obras. Fomos criados para as boas obras. Nós não fomos salvos por causa das obras, mas nós somos criados e salvos para praticarmos boas obras. Nós éramos gentios, éramos incircuncisos, estávamos afastados. E agora, então, nós estamos no corpo de Cristo, participando da igreja. O apóstolo Paulo estava falando isso para os novos crentes, dos novos cristãos, aqueles que eram os estrangeiros, como nós, irmãos, nunca fomos judeus, mas fazemos parte do corpo de igreja. Estávamos sem Cristo, estávamos estranhos às alianças, sem Deus no mundo. Mas veja o verso 13, irmãos, que bonito. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós, irmãos, que andávamos afastados do plano de Deus, nós que não estávamos no plano de Deus, não estávamos cumprindo o plano de Deus, não estávamos vivendo de acordo com o plano de Deus, estávamos perdidos. Nós agora, por conta do sangue de Cristo, nós estamos perto, chegamos perto, não estamos mais longe do plano de Deus. E o verso 14
Diz assim: Ele é a nossa paz. Quando nós nos achegamos a Cristo, irmãos, quando nós somos perdoados, quando nós temos certeza, nos certificamos de que somos salvos pela graça, não por conta dos nossos méritos, nós temos a paz. O Senhor Jesus é a nossa paz. Quero ler um texto da lição, irmãos, um texto importante, um texto da senhora White, do livro Desejado de Todas as Nações. Está na página 128 da nossa lição. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. O que devemos fazer, irmãos? Pensar na vida do Senhor Jesus Cristo. Pensar no Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio ser servo, veio ser homem, se sujeitar à morte e à morte de cruz. Para quê? Para nos salvar, irmãos. Se nós nos dedicássemos, como disse aqui, como escreveu Helena White, um tempo do dia, 1 hora, ela fala, 1 hora é muito, não é? Quem sabe nós não temos esse tempo? Será que você tem 10 minutos? Ou eu tenho 10 minutos? Acho que também não temos, irmãos. Acho que não temos pensado nesse assunto, não temos dedicado tempo nesse assunto. Nem 1 hora, nem meia, nem 10 minutos. Mas se nós pensarmos na vida do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto, especialmente nos últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida seria totalmente diferente. Nossa vida espiritual seria totalmente diferente. Nosso amor seria fortalecido e seremos mais semelhantes ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, para que a gente lembre do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vou usar o título da lição. Lembre-se, não se esqueçam do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele foi feito por mim, ele foi feito por você, ele foi feito por cada um de nós para nos dar a salvação eterna. Lembre-se, agradeça, seja grato ao Senhor Jesus Cristo.